Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família. Mais um dia de oração, mais um dia de comunhão com a santa palavra de Deus. Nós estamos no propósito, lendo a Bíblia em um ano. Em um ano, nós vamos estar lendo a Bíblia Sagrada, buscando conhecimento espiritual através da palavra de Deus. Eu sou o Bispo Gilmar, serei seu professor, vamos estar juntos estudando a Bíblia Sagrada. Tem vários alunos que têm acompanhado através da Escola Conaeb, né, a leitura bíblica na ordem cronológica da Bíblia, na ordem cronológica dos livros. Deixa eu mostrar aqui. Essa é a ordem, não sei se vai dar para você ver, a ordem cronológica dos livros da Bíblia. Eu estou dando para os alunos da Escola Conaeb na ordem cronológica. E aqui eu estou dando na ordem literária da Bíblia. Estou até com a Bíblia do Capelão. Bíblia do Capelão. Vários alunos já adquiriram, né, a sua Bíblia do Capelão. A Bíblia do Capelão ela tem vários estudos. Tem alunos que têm acompanhado os estudos, né, que o bispo está dando através da Bíblia do Capelão. Tem vários estudos. Deixa eu abrir aqui. Querendo abrir aqui para me mostrar para você na forma que a Bíblia é isso, na ordem. Essa é a ordem literária da Bíblia. E na outra Bíblia eu estou dando, que é para a escola, né, na ordem cronograma da Bíblia. Olha aqui, só a Bíblia do Capelão, ela tem isso aqui de estudo. Ó, isso aqui tudo é estudo. Estudo para capelão. Aí você já vai com a Bíblia fazer o trabalho de capelão, já vai aqui com a Bíblia. Aqui fala sobre ética pastoral, motivação humana, isso é a Bíblia. A pessoa do conselheiro, aconselhamento e evangelização, já vai tudo aqui, capelia fúnebre, tem tudo aqui. Na Bíblia já aconselhamento noutético. Tem vários estudos que tem aqui. Capelania da cidadania. Eu vou passar depois, eu vou dar. Capelania social. Já tem vários alunos que já fez o curso conosco. E nós vamos estar ampliando os estudos na escola. E lá na escola também, já vou avisar para os novos alunos, nós vamos fazer graduação, para quem já é formado, pós-graduação em capelania, lá na Escola Conaeb, com parceria com a faculdade. Quer dizer, eu tenho um pós em capelania, eu tenho um pós em docência do ensino superior teológico, ciência da religião, tenho um pós. São 5 pós que eu tenho, eu até esqueço, são 5 pós. Sou formado em bacharel, em teologia, e após a formação em bacharel em teologia, eu fiz mais 5 pós, inclusive uma das pós que eu fiz foi em capelania. Eu sou formado em pós em capelania. Bom, e vou dar pós também na nossa escola Conaeb para aquelas pessoas que já estão formadas, para ter um conhecimento a mais na capelania. Então eu vou dar pós lá na escola. Breve você já vai ter a pós e vai ter algumas das matérias que está aqui na Bíblia, nós vamos estudar lá na Escola Conaeb. Vamos então à aula de hoje? Vamos ao estudo da Bíblia Sagrada? Vamos ao estudo da Bíblia Sagrada. Várias pessoas têm mandado mensagem: como eu faço para adquirir a Bíblia do Capelão personalizada? A Bíblia do Capelão personalizada da Conaeb. Vários alunos têm recebido esta Bíblia personalizada. Eu vou deixar aqui na descrição depois. Aqui tem o QR Code. O QR Code aí você já entra na plataforma da escola. Lá tem o WhatsApp da secretaria para você adquirir
a sua Bíblia personalizada da Conaeb. Tem vários estudos lá, tem corinhos, tem louvores, é uma Bíblia completa para ajudar você no seu ministério, ainda mais você que tem um ministério de evangelização. E você vai adquirir uma Bíblia de qualidade que vai preparar você para exercer o ministério. Vamos então, hoje nós vamos continuar a leitura bíblica. Deus fala ao seu povo. Êxodo, capítulo 18, ao versículo 20. Vamos então à oração para fazermos a leitura. E você que ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a inscrever-se. Aqui embaixo está escrito inscrever-se, clica aí para você se inscrever-se no canal. Dê um gostei, clica no sininho, vai abrir uma janela, você clica em todas, para que todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, o próprio YouTube vai mandar mensagem para você anunciando, o bispo estará ao vivo, daqui a 5 minutos, o bispo está ao vivo agora. E é importante também você compartilhar. Compartilha o link da estudo da Bíblia, convida amigos para ler a Bíblia junto. Tem equipe que está estudando a Bíblia junto com o bispo. Arrumando equipe para ler a Bíblia, estudar, ter conhecimento da palavra de Deus. E no finalzinho, nós vamos ter uma breve reflexão. Quem é aluno da Conaeb, lá na escola, aí o estudo é mais profundo, que é um estudo mais teológico para aqueles alunos que estão participando conosco. Então vamos à oração e à leitura de hoje. Querido Deus eterno Pai, que a Tua palavra venha ficar gravada na nossa mente, no nosso coração, e venha nos preparar para que possamos exercer o ministério de comunhão, de obediência e de temor à Tua palavra. Que essa palavra venha vivificar nos nossos corações. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém? Vamos então à nossa jornada da palavra de Deus. Olá, que Deus possa nos abençoar, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje aprenderemos o quê? Que Deus não apenas o quê? Liberta, mas também fala, orienta, estabelece o quê? A sua vontade ao seu povo. Isto mesmo. Hoje nós vamos falar sobre chamado, a ordem e a aliança e também santidade. Êxodo, capítulo 18, versículo 18, 19 e 20. Amém? Vamos então à nossa jornada da leitura de hoje. Então quero convidar você a acompanhar conosco essa leitura da palavra de Deus. Êxodo, capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, o seu povo, e como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, e aos seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerso, porque disse: Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se tinha acampado junto ao monte de Deus. E disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou.
e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Depois Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, todo o trabalho que lhe sobreviera no caminho, e como o Senhor os livrara. Deixa eu ver aqui. Exemplo, na Bíblia, no estudo, na ordem cronogrâmica, tem datas, é um estudo mais profundo. Lá tem datas dos acontecimentos, por isso que é um estudo mais profundo que o bispo está ministrando para os alunos da escola Conaeb. Lá tem data, lá fala com mais detalhes. Depois eu vou explicar para vocês sobre isso. Vou até marcar aqui, e no finalzinho nós vamos falar mais. Então lá tem datas, lá tem o tempo, quanto tempo que Moisés ficou longe da família, mas cumprindo o chamado dele, o ministério dele, para a libertação do povo, que ele deixou a família e cumpriu a missão que Deus mandou. Por isso que é um estudo mais profundo. Então, depois Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito a Faraó e os egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que lhes sobrevieram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro por todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, até naquilo em que se houveram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrificou para Deus. E veio a Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé junto de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, permanecendo todo o povo junto de ti desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. E quando eles têm alguma questão, vem a mim, e eu julgo entre um e outro, e lhes declaro os estatutos de Deus e também as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe replicou: não é bom o que fazes, certamente desfalecerá, assim tu como este povo que está contigo, porque isto te é pesado demais, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, seja Deus contigo, se tu pelo povo, diante de Deus, o leva tu as causas a Deus. Ensinar-lhe-ás os estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Além disso, procurarás dentre todo o povo homens de capacidade
temente a Deus, homens verazes ou velozes, que aborrece a avareza, e os porá sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Quer dizer, Deus estava usando o sogro de Moisés para ajudar ele na administração daquela multidão, porque realmente estava ficando pesado para ele. Por isso que Deus sempre levanta homens e mulheres temente a ele, que tem comunhão com ele, vida com ele, para fazer a obra, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós temos um trabalho aqui em Brasília, é feito todas as quartas-feiras, que é o trabalho com os capelões. Não é somente o bispo, não é somente eu como capelão, são vários irmãos, irmãs, capelões, capelãs que vão fazer o trabalho de missão. Aí tem a capelã que faz o louvor, tem um capelão que ajuda a servir. Às vezes eu sirvo também, eu gosto de servir. Aí estou servindo, aí tem um capelão que faz a oração, tem um outro que faz o louvor. Eu estou fazendo também alguns atendimentos como terapeuta cristão, atendendo pessoa. Lá a gente coloca uma mesa e atende, orienta a pessoa. Tem um dia que vai uma equipe para cortar cabelo, a gente leva roupa para fazer doação. É um trabalho social. São vários. E na época que Moisés ele fazia tudo. Por isso ele tem que levantar homens e mulheres de fé para fazer a obra. E você também tem que se colocar na posição de vaso para fazer a obra, porque o que nós vamos levar para o céu? Casa não tem como levar. Carro é bom para você usar aqui na terra para fazer a obra. E hoje, automóvel não é luxo, é te ajudar a fazer a obra. É te ajudar você a ir no campo, fazer a obra, levar irmãos para fazer a obra, levar irmãos para a igreja. É bênção. É para nos servir. Não é nós que vamos servir o carro, é o carro que vai nos servir para fazer a obra. Mas quando a gente parte, a gente não leva nada. Tudo fica aqui. Tudo fica. O que vamos levar são as nossas obras. O que nós fizemos de bom pelo próximo. As nossas obras. E aí sim nós vamos receber a recompensa. Porque a Bíblia fala em Apocalipse, né? Nós vamos chegar lá ainda, no final deste ano. Nós vamos chegar no livro de Apocalipse, que a Bíblia fala, é no último capítulo. Eis que venho sem demora. O meu galardão está comigo, disse Deus, para dar a cada um segundo as suas obras. Então nós seremos recompensados segundo as nossas obras. E o que você tem feito com a vida que Deus te deu? Você tem cuidado só do seu trabalho, só das suas coisas pessoais? Ou você tem tirado um tempo para cuidar das coisas espirituais? Bicho, mas eu tenho conta para pagar, eu tenho isso para fazer, eu tenho... Isso eu sei. Mas isso não te impede você de tirar um tempinho e hoje evangelizar como? Através da mensagem. Manda mensagem para uma pessoa, convida a pessoa para orar junto, convida a pessoa para fazer um trabalho social. Hoje isso não impede, tira um tempo para Deus. E primeiro, Deus para Deus te abençoar e abençoar em tudo. Bom, então procura se preparar para você fazer a obra de Deus. Aqui fala, além disso, procuras dentro do povo homens de capacidade, tementes a Deus. Não pode ser qualquer pessoa, temente a Deus. Homens verazes. Deixa eu conferir aqui na Bíblia. Deixa eu conferir. Tem algumas essas versões, nossa vez é diferente uma da outra. Vamos conferir. Êxodo 18. Êxodo 18, 21. 18, 21. Diz assim. Procura dentro do povo homens capazes, temente a Deus. Homens de verdade. Esses verazes ali seriam homens de verdade, que aborrece a avareza. Avareza. Avarento não pode fazer a obra de Deus porque ele não tem a pegada das coisas materiais. Aborrece a avareza e põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Então esses verazes aí são
verdade, verdadeiros, homens de verdade. Esse homem aqui está falando homem e mulher, viu? Porque senão vai só homem, não, é aquela pessoa que tem temente a Deus, que tem um compromisso de servir a Deus. Vamos lá. E julguem eles o povo em todo o tempo, que a ti tragam toda a causa grave, mas toda a causa pequena, eles mesmos a julgam. Assim a ti mesmo te aliviará da carga, e eles a levarão contigo. Então, as coisas mais difíceis chegavam até Moisés. As coisas mais fáceis eles mesmos resolviam. Então, por isso, graças a Deus, nós temos várias equipes que nos ajudam nesta missão. Aí alguns, não, vou lá levar você até o bispo vai te orientar. Eu, como bispo, como pastor, como orientador, aí traz a causa para mim. Mas graças a Deus que Deus tem levantado homens e mulheres de fé, igual ali naquela época, para nos ajudar a fazer a obra do Senhor Jesus. E juntos estamos nos preparando para a eternidade. Versículo 23. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então substituir. Assim também todo este povo irá em paz para o seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. E escolheu Moisés homens capazes dentre todo o povo de Israel, e pôs por cabeça sobre o povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. E estes, pois, julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves, eles as trouxeram a Moisés, mas toda a causa pequena julgaram-na eles mesmos. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Então é importante você dar ouvido, conselhos que vai te ajudar na obra de Deus, que não venha ferir as coisas sagradas de Deus, que vai te ajudar na obra de Deus. Não é passar, ele deixar de fazer para passar a responsabilidade para o outro. Ele continuava com a responsabilidade, mas tinha pessoas ao lado para ajudar. Êxodo capítulo 19. No terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, que é a península do Sinai. Eu fui lá. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois ali acampou-se em frente do monte. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vos tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim? Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu pacto, quer dizer, a minha aliança, então sereis a minha possessão peculiar. Tem Bíblia que fala propriedade peculiar ou particular dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Olha como que Deus declarou: vocês serão possessão peculiar, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Você será prioridade. Por isso que é o mistério de Deus com Israel. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso Deus tratando com Moisés no monte. Veio, pois, Moisés, e tendo convocado os anciões do povo, expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Ao que todo o povo respondeu em uma voz: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Tudo que o Senhor falou, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então vamos lá. Moisés subia lá no monte, lá no cume do Sinai. Eu fui lá.
não tem como eu mostrar aqui, mas na escola, lá na escola eu mostro alguns vídeos lá no monte. Algumas, de acordo com a leitura bíblica que eu mostro lá, que não mostrei na aula passada, Moisés com a mão erguida e o povo no campo de batalha. Eu vou mostrar vídeos. Eu fui lá em Israel, fui lá na península do Monte Sinai, mostrei aonde, nós vamos chegar lá ainda, aonde o povo ficou, e até onde depois eles fizeram o bezerro de ouro. Mas aqui Moisés subia lá no cume do monte, e depois ele descia e falava o povo. O povo respondia o que ia fazer, ele voltava lá em cima e falava com Deus. E olha que é uma luta. Aqui não fala, na escola eu mostro mais ou menos a idade que Moisés estava nessa época aqui. Nós subimos lá, é uma luta. Agora subir, vai, faz a oração, volta de novo, depois sobe de novo, é uma luta, porque só para subir, irmão. Só para subir. Olha que eu antes de eu ir para Israel, eu fui para academia, pelo menos fazer na esteira para me correr. Pelo menos 3 meses na academia, quando depois passou, nem voltei mais. Aí agora já está. Porque eu queria preparar para subir no monte. Porque tem pessoa que foi a Israel, amigo meu que foi, e não conseguiu subir lá no Monte Sinai. Eu falei, eu vou lá, eu vou subir. E eu me preparei para mim subir. Agora imagina Moisés andando no deserto. E ele subia no monte. Deus falava com ele, ele voltava, falava com o povo respondia, ele ia lá e falava, ó Deus, ó, o povo falou que tudo que o Senhor falou, faremos, tudo que o Senhor falou, nós vamos obedecer. Está aqui, ó. Aqui, ó. Veio, pois, Moisés, e tendo convocado os anciões do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. E ao qual todo o povo respondeu a uma voz, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor, que até então, quem ouvia a voz de Deus era apenas Moisés. E alguns, infelizmente, duvidavam. Mas por que Deus falou com você isso? Por que Deus falou? Deus não falou comigo, Deus falou contigo. Deus é Deus, irmão, ele fala com o que ele quiser. Deus é Deus. Ele fala com o que ele quiser e ele fala com aquele que tem comunhão e busca ele. E mesmo assim, é Deus que decide falar ou não. Deus é Deus. Nós vamos estudar a Bíblia. Deus é Deus. Só que Deus queria falar com Moisés agora para o povo ouvir. O povo crer. E realmente era Deus que falava com ele. Deus falou, pode descer. Não preocupa não, vai vir uma nuvem escura, uma nuvem tensa, uma nuvem enorme. Não preocupa não, eu vou estar nessa nuvem. E eu vou falar contigo e o povo vai ouvir também a minha voz como você ouve. Amém. Mistério de Deus. Versículo 9. Então disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa para que o povo ouça quando eu falar contigo. E também para que sempre te creia, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, vai ao povo e santificai-os hoje e amanhã. Lavem eles os seus vestidos, estejam prontos para o terceiro dia, o mistério do terceiro dia, preparação. Tudo na vida tem que ter preparação, consagração, vida com Deus. E ao terceiro dia, porquanto no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Também marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos
não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão alguma tocará naquele que o fizer, mas ele será apedrejado ou asseteado. Que seja animal, que seja homem, não viverá. Quando zoar a buzina longamente, subirão eles até o pé do monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram os seus vestidos. E disse ele ao povo: estai prontos para o terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Quer dizer, não era nem para ter relação sexual, era para estar em preparação e consagração. Os que eram casados disse: não vos chegueis à mulher. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Estremeceu. E Moisés levou ao povo fora do arraial, ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Nisso todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. É lindo demais o Monte Sinai. É lindo. Eu fui lá. Tremendo. Eu imagino nesse momento aqui como que estava o fogo de Deus, o poder de Deus naquele monte. E você chega lá, você vê as pedras afoguetadas, igual lá no Monte Carmelo. Você vê as pedras afoguetadas. Quer dizer, quando você coloca fogo num lugar ali, não queima. Você vê as pedras afoguetadas. Aquele queimou até hoje. É um mistério de Deus. O monte tremia fortemente. Versículo 19. E crescendo o sonido da buzina, cada vez mais Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo, para não suceder que transpassasse os limites até o Senhor, a fim de ver, e muitos deles pereçam. Ora, santifique-se também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. Respondeu Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca limites ao redor do monte e santificai. O qual lhe disse o Senhor: vai, desce, depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não traspasse os limites para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isso. Então Deus falou com ele, o povo ouviu, Deus chamou ele: vem cá de novo. Aí ele subiu lá no cume do monte. Deus falou: agora você vai. O povo está querendo chegar, não deixa chegar, prepara Arão, entra em consagração, o sacerdote, e traz comigo. Vai trazer Arão contigo. Versículo Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo. Aí Deus falando com Moisés, revelando os 10 mandamentos. Não te encurvarás diante delas,
nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Você está vendo como que é muito sério? Deus falou com Moisés que não era para servir outros deuses, que era somente a ele. Está aqui, ó. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem esculpida, nem figura alguma, do que há em cima na terra, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Então ele falou, é somente eu. Eu que sou o Senhor. Não farei escultura, imagem esculpida, né, pelo homem. E ainda disse, não te encurvarás diante delas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. E ainda diz que visita a iniquidade dos pais dos filhos, a terceira e quarta geração. E o uso também de misericórdia. Aqui, ó. E o uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então ele usa de misericórdia para aquele que ama, para aquele que guarda o mandamento do Senhor. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai, a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Está falando que tal tem isso? Eu queria ter isso também para mim. Está falando aqui, não cobiçarás. Ora, todo o povo presenciava os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte a fumegar. E o povo, vendo isso, estremeceu e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Aí eles temeram. Melhor se eu falar, Moisés. Quando você falar, nós vamos ouvir. É melhor tudo que Deus falar. Aqui disseram a Moisés, fala-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Assim o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou às trevas espessas onde Deus está. Quer dizer, as nuvens, né? Ele chegou lá em cima, nas nuvens. E realmente, quando você vai subir no monte, de longe você vê as nuvens no monte. Aí você sobe, passa, para chegar lá no topo do Monte Sinai. Lá no topo do Monte Sinai.
21. 20 e 21. Deixa eu ver aqui. 21. E o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Chegou às trevas, né? Seria a nuvem escura. Nuvem espessa onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: os tendes visto que do céu eu vos falei. Não fareis outros deuses comigo. Se é isso? 24, 23. Não fareis deuses de prata ao lado de mim. Quer dizer, ali fala: não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro, não os fareis para vós. Cada versão fala diferente. Para vós outros. Cada versão fala um pouquinho diferente. Quer dizer, Deus estava falando com eles ali sobre os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, Êxodo 20, 30, 23, capítulo 20, versículo 3. Não fará para ti imagem de escultura. Êxodo 20, versículo 4. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o 5º. O 6º, não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiceis. Os 10 mandamentos. Deus ordenou a Moisés. Vamos lá. 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar em que eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Aí Deus falou: vocês vão edificar um altar de terra. E esse altar, o objetivo era sacrifício. Aqui, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, sacrifício das tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar em que eu fizer recordar o meu nome, irei a ti e te abençoarei. O poder do voto, o poder do sacrifício. E se me fizeres um altar de pedras, não o construirás de pedras lavradas, pois se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que não seja ali exposta a tua nudez. Quer dizer, muito alto e de baixo a pessoa vê a nudez da outra. Até isso Deus orientou. Até isso o Espírito de Deus orientou como que era para ser feito o altar para eles apresentar o seu sacrifício. Amanhã nós voltamos com mais uma leitura. Amanhã, Êxodo capítulo 21, nós vamos dar continuidade ao estudo da palavra de Deus. Como que Deus está falando conosco, como que o Espírito de Deus está tratando conosco de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Nós vamos ter uma breve reflexão do que nós estudamos hoje. Quer dizer, Êxodo capítulo 18, versículo 21. Quer dizer, chamado, a ordem, a aliança e também a santidade. Nós vamos estar acompanhando esse estudo bíblico. Vamos lá. Quais são o contexto bíblico? Quais são os contextos bíblicos desse estudo? Vamos lá. Primeiro, o conselho sábio de Jetro a Moisés sobre o quê? Sobre a liderança. A primeira coisa foi o encontro, né?
E Moisés com o seu sogro trazendo o esposo, o espírito, e o conselho de Jetro, para não pesar muito a Moisés. Segundo, a organização do povo para não sobrecarregar o líder. Deus estabelece sua aliança com Israel. A entrega dos 10 mandamentos no Sinai. Quer dizer, Deus revela que libertação sem ordem gera confusão, mas libertação com aliança gera ação. Vamos lá? Vamos refletir? Qual é a verdade central desse estudo de hoje? Da leitura da palavra. Vamos lá. Deus liberta para estabelecer relacionamento e também santidade. Êxodo 19:5 diz, né? Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, quer dizer, eu vou fazer um pacto, uma aliança contigo. Deus falando. Anota os versículos para você acompanhar com detalhe depois. Êxodo 19:5. Quer dizer, Deus liberta para estabelecer relacionamento e santidade. Outra coisa, lições práticas para você levar para a sua vida. Deus valoriza a liderança organizada. O conselho de Jetro preservou quem? Moisés. Delegar a autoridade também é sabedoria espiritual. Delegar tarefa é também sabedoria espiritual. Agora, igual o Jetro falou, procura pessoas verdadeiras, pessoas temente a Deus. Porque se você colocar a pessoa que não é temente a Deus, só Deus na causa. Por isso você não pode olhar a aparência. Não pode viver de aparência, olhar a aparência, colocar a pessoa só pela aparência, só por status. Não. Por isso tem que ter oração, consagração, pessoas temente a Deus, que tem vida com Deus como Deus. Isso é muito sério. Eu sou pastor, sou líder do ministério, sou presidente, estou presidente de um conselho, que é o Conselho de Pastores. Tem centenas e centenas de pastores espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Temos pastores que é filiado à nossa convenção, ao nosso conselho, a qual sou presidente, que é dos Estados Unidos, tem da África, Moçambique, de Benin, tem da Venezuela, tem de vários, Paraguai, tem de várias regiões. Eu não vou citar aqui, senão vou ficar devendo algum depois. Já me orelha, você não falou da minha região, que faz parte do conselho a qual eu sou presidente. Então, a gente tem que colocar a liderança que tem vida com Deus, comunhão com Deus. Não é status, não é aparência, não é posição social, é vida com Deus. A prioridade é vida com Deus. O irmãozinho simples tem vida com Deus, comunhão com Deus, então é ele que tem que ser promovido. A fulano de tal tem um status, tem um carro chique, tem uma casa chique, mas não tem vida com Deus, não tem comunhão com Deus, não tem reverência às coisas de Deus. Não é por isso. Nós já conhecemos a palavra. Então, por isso que o próprio sogro de Moisés falou com Moisés. Lá na escola eu falo com mais detalhes sobre isso, porque é mais para líderes, mais para a pessoa que está estudando. Mas eu tenho que te aconselhar sobre isso. Isso é muito sério. Vida com Deus, comunhão com Deus, e a Deus que te fez. Eu delegar também a sabedoria espiritual. Deus deseja relacionamento e não apenas regras. Relacionamento, comunhão e não apenas regras. Antes da lei, Deus reafirma o quê? A aliança. A obediência nasce do relacionamento entre uma pessoa para com Deus. Outro ponto. Santidade procede à manifestação de Deus. Na medida que você vai se santificando, vai buscando a Deus, você vai manifestando a presença de Deus. Então, santidade procede o quê? A manifestação de Deus. Foi isso que Deus falou com Moisés. Fala com o povo, para entrar em consagração, preparação. No terceiro dia eu vou falar. Então, tem 2 dias para se preparar. No terceiro dia eu vou falar com o povo. Então, santidade procede
manifestação. O povo precisava o quê? Se santificar. Então Deus, meu irmão, se revela aonde há o quê? Reverência, santidade, comunhão. Comunhão divina. Outra coisa, a lei revela o caráter de Deus. Os mandamentos refletem justiça e também amor. A lei não aprisiona, ela orienta o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Este é o caminho. Por isso que Deus falou com ele os mandamentos. Isso, mais isso, honra pai, honra mãe. Não cobiçará o que é do próximo, a casa do próximo, o filho do próximo, a esposa do próximo, o servo do próximo, o boi do próximo. Isso quer dizer aquilo que a pessoa tem. Às vezes a pessoa ela não cobiça, vamos colocar a mulher do próximo, mas cobiça o carro do próximo. É pecado do mesmo jeito. Pecado do mesmo jeito. Está na lei. Está no mandamento. Não cobiçará, não desejar ter aquilo que é do próximo. Porque Deus tem coisa melhor para te dar do que a do próximo. Então, só buscar a Deus. Então, a lei revela o caráter de Deus. A lei não aprisiona, mas o que nos orienta. Deus chama o seu povo para quê? Ser exemplo. Israel deveria ser um reino que sacerdotal, exemplo. Então, nós somos chamados para refletir Deus ao mundo. Essa é a nossa missão. Nós já vamos orar já. E na oração, deixa eu te dar um conselho. É um conselho. Peça a Deus, Senhor, ensina-me a viver uma aliança contigo. Peça a Deus, me ensina a viver uma aliança contigo, uma aliança de comunhão, uma aliança de obediência, de retidão. Peça a Deus, dá-me um coração obediente. Referente ao quê? A tua palavra. Peça a Deus, ó Deus, organiza a minha vida conforme a tua vontade. Quer dizer, não é a minha, mas segundo a vontade do Senhor. Jesus disse sobre isso, Senhor. Afasta esse cálice, se possível for, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. A vontade dele era que seja afastado do cálice, que ele não passasse por aquilo. Mas ele disse que seja feito segundo a vontade do Senhor. Então, que seja feito segundo a vontade de Deus na nossa vida. Na nossa vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Lá na escola, o bispo traz um estudo mais profundo, uma preparação mais profunda, que é para os alunos da escola Conaeb e da forma cronológica da Bíblia Sagrada. Vamos então falar com o nosso eterno e maravilhoso Deus. Precisando entrar no site, está aqui, ó, o QR Code da escola Conaeb. Vamos então à nossa oração. Querido Deus maravilhoso, eterno Pai, ó Deus Criador dos céus e da terra, nos ensina, Senhor, a viver em aliança contigo. Nos ensina a obedecer a tua palavra. Dai-nos, Senhor, um coração obediente e reverente, ó Deus, à tua palavra, que venha viver a tua palavra. Por isso que eu coloco a vida do teu povo, dos teus filhos em tuas mãos. Meu Deus, que nós venhamos viver a palavra revelada do teu Espírito. Que a nossa vida venha ser uma vida de comunhão com o Senhor, de comunhão com a palavra, de comunhão com o Evangelho que cura, que liberta e que salva. Eu coloco a vida de todos em tuas mãos, que ela possa viver, meu Pai, a palavra revelada do Senhor, obedecendo os teus mandamentos. Em nome de Jesus eu te peço, que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua vida. Mais um dia de reflexão na palavra. Anota. Eu sei que Deus tem falado. Anota. A sua Bíblia, anota no caderno. E Deus falará muito mais contigo.
Amanhã estaremos de volta com mais uma mensagem, mais uma leitura bíblica da palavra. Mas antes, qual é o propósito para hoje? Quais são os propósitos para hoje? Sempre eu falo após a oração. Qual é o propósito para hoje? Primeiro, organiza a vida espiritual. Primeiro propósito, organiza a sua vida espiritual. Como é que você está comigo? Eu estou meio assim, meio lá, meio cá. Então, conserta a sua vida espiritual. Organiza a sua vida espiritual. Obedeça a palavra de Deus por amor. Por amor. E busca, meu irmão, minha irmã, santidade diária. Dia após dia. Ninguém sabe do dia da noite. Meu propósito é de amanhã nós lemos a Bíblia junto. Eu não sei. O Senhor vai me chamar hoje? Não sei. O meu propósito de amanhã estarmos juntos lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus junto. Se o Senhor não me chamar, nós vamos estar lendo. Se não, você vai ter que ler a Bíblia com a outra pessoa. Ou continuar sua jornada sozinho. Tudo é plano de Deus, eu não sei. Então organiza a sua vida hoje. Organiza a sua vida hoje. Hoje. Se organiza a sua vida, sua comunhão com Deus para a tua salvação, para a tua vida eterna. Esse é o propósito prático para hoje, para o dia de hoje. E a frase do dia é... Qual é a frase para a meditação? Deus não nos libertou apenas do Egito, mas para vivermos em aliança com Ele. Ele libertou do Egito para nós vivermos uma aliança com Ele, termos vida e futuro. Um abraço, Deus abençoe você. Amanhã estaremos de volta com mais uma leitura da palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no meu canal, lá embaixo está escrito inscrever-se, clica lá para você se inscrever. Clica, dê um joinha. Joinha. Tá gostando? Dê um joinha. Isso é em todos os vídeos, dê um joinha. Clica no sininho, marca todos. Você já fez isso? Eu já fiz isso já na primeira aula. Amém. Então todas as aulas, se você já está inscrito, é só você curtir, dar um joinha. Se você já clicou no sininho, já marcou todos, aí todas as vezes o YouTube já vai notificar você, tá bom? Agora, compartilhar todos os dias compartilha. Pelo menos 5 pessoas. Vamos evangelizar? Vamos fazer uma corrente de evangelização? Pelo menos 5 pessoas. Compartilha esse vídeo para 5 pessoas. Ou copia, tem irmãos que copia, coloca lá no status. Tem irmão que copia e cola lá no Facebook. Tem irmão que copia e joga para o Instagram. Vai compartilhando nas redes sociais. Vamos evangelizar, faz parte. Você vai estar levando a palavra de Deus para a pessoa que precisa ouvir essa passagem bíblica. E Deus vai falar com ela através do versículo de hoje. Mas Ele vai usar você para fazer isso. Ele não usou o sogro de Moisés para ajudar Moisés. E olha que Moisés falava com Deus. E Deus usou o sogro para ajudar Moisés. Deus é Deus, Ele quer usar você para ajudar uma outra pessoa. Amém? Um abraço, fica com Deus e até amanhã com mais uma leitura bíblica da palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoa a todos.